Bom, Êxodo capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é poderosa. A tua palavra, ela é alimento para as nossas almas. Obrigado por essa oportunidade de ser hoje instrumento nas tuas mãos. Eu preciso de ti, Pai, porque nós entendemos e sabemos a nossa responsabilidade de transmitir a tua palavra, mas que o Senhor coloque nos meus lábios as tuas palavras, que eu seja somente um canal direto para que vidas nessa noite possam ser transformadas, curadas e salvas também. Pai, eu te agradeço que eu não diminua, mas que eu desapareça, porque a honra, a glória é sua. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi esse texto sobre o chamado de Moisés. Eu não sei se eu vou conseguir, de alguma forma, transmitir toda a história, porque a história é muito grande, mas aquilo que Deus permitir que eu consiga, até onde chegar, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Se puder, depois, já acostumei, né, com fundo, né? Quando a gente não tem um fundo, a gente acha meio estranho. Não sei se a mídia consegue colocar um fundo para a gente. Já estamos acostumados, né? Eu também até acostumei também. Mas amém. Você sabe muito bem, como eu sei, que para entender um pouco da vida de Moisés, nós temos que voltar um pouquinho na história e lembrar de José. Você conhece muito bem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos. Tornou-se escravo no Egito. Foi trabalhar na casa de Potifar. Mas quando Moisés chega no Egito, há uma informação muito importante que Deus ele trouxe ao meu coração ao estudar, porque a gente precisa, na maioria das vezes, olhar o contexto histórico para entender o texto. O contexto histórico-cultural traz a verdade do texto, porque é um outro povo, uma outra cultura. Mas, se olharmos na história, quando José chega no Egito ali como escravo, quem estava no governo do Egito não era um faraó com sangue puro egípcio. Essa informação é importante, você vai entender porque eu estou falando isto. Quem está ali no governo do Egito é um faraó de um povo chamado Ixo, ou Ixos. Esse povo era um povo semita também. Como assim, pastor? Semita é. Você sabe muito bem que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Javé. Todos que vieram da linhagem de Sem são semitas. E muitos povos vieram da linhagem de Sem, inclusive o povo hebreu. E os Iquisos também. Então, o faraó que estava no governo, ele era semita também. Então, quando José chega no Egito como escravo, quem está no governo é um semita, como ele também era. E nós sabemos que José, ele é acusado, isso aí faz parte, tá, irmãos? Para animar um pouquinho. A gente dança um pouquinho assim, sabe? Amém. Por alegria. Me deu até vontade de dançar agora, hein? Glória a Deus. Mas como estava falando, José, ele foi ali preso, acusado justamente.
e ele interpreta o sonho de Faraó, você sabe muito bem disso, e torna-se governador do Egito. O Faraó, no qual ele interpretou o sonho, coloca um anel no seu dedo e diz: agora você vai ser governador do Egito, ou primeiro-ministro. Agora nós entendemos como José torna-se um primeiro-ministro, um governador, porque o faraó era semita. Se fosse um faraó de sangue puro, jamais isso iria acontecer. Irmãos, a gente precisa entender que Deus é o autor de tudo. Mas se pararmos para analisar hoje, é ensinado nas faculdades, ou nas escolas, ou em documentários, como se a Bíblia fosse uma história e a história da humanidade fosse outra. Já percebeu isso? Parece que Deus é um personagem da Bíblia e que a história da humanidade é uma outra história que surgiu diferentemente da Bíblia. Mas nós sabemos, irmãos, que em toda a história Deus estava no governo e continua no governo. Entenda uma coisa, tudo isso foi ação de Deus. Porque quando Deus ele quer agir na sua vida e na minha vida, Ele move, Ele permite, para que as coisas se alinhem para um propósito maior. Nada é por acaso. Os povos, como a Mesopotâmia, que aconteceu, como os árabes, os egípcios, os romanos, os gregos, não foi por acaso. Não é uma história da escola, não. Deus criou todos os povos. E Deus sempre esteve no governo de todas as coisas, desde o início. Entenda uma coisa, Deus não é um personagem da história. Deus é o autor da humanidade, e por isso a humanidade tem uma história. Porque sem Deus não haveria história da humanidade, então Ele sempre esteve no governo de todas as coisas. Para você chegar aqui, hoje, nessa noite, muita coisa Deus moveu no passado. Muitos encontros, desencontros. E que você, de repente, achou que foi por acaso. Ou que foi azar. Ou que foi sorte. Deus sempre esteve no governo da sua vida. José torna-se primeiro-ministro. Você sabe muito bem disso. José traz sua família para o Egito, porque houve uma grande fome na terra. E com isso vem seu pai Jacó e seus 11 irmãos. Ali estão as 12 tribos de Israel. E eles vão morar no Egito, porque José é governador, e ali tem comida, fartura, e eles vão crescendo. O povo de Deus cresce ali no Egito. E aí você sabe muito bem que quando o faraó que colocou José como governador morre, um outro faraó surge. E esse faraó não conhecia José. Coloca para mim, por favor, em Êxodo 1, versículo 8. Eu queria ler com você Êxodo 1, versículo 8. Êxodo 1, versículo 8. Não sei se vai colocar ali, mas... Diz assim: nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ou seja, levanta um novo faraó, e ele não conhece José. Lembra que eu falei? Quem estava no governo não era um faraó de sangue egípcio puro, era um íxio. A história vai dizer que quando os íxios expulsam os faraós de sangue puro da dinastia do governo, eles se espalham pelas regiões. E havia um general que estava, criando um exército
Havia um general que estava ali formando um grupo para poder novamente atacar o Egito. E ali conseguir tomar novamente o poder do trono. E ele esperou uma oportunidade. E como diz a história, isso aconteceu. Esse general, ele toma o Egito, tira o faraó, que era Ixo, e se auto-intitula faraó. E agora, novamente, um faraó do sangue egípcio puro está no governo do Egito. E quando ele chega no Egito, ele olha e vê aquele povo numeroso. E ele fica angustiado, na minha opinião, porque ele já tinha um trauma do que os semitas tinham tomado o trono. E agora havia um povo ali, morando no Egito, na paz, na harmonia, crescendo. E com medo, o que ele faz? Com medo, ele escraviza o povo de Israel. Para eles pararem de crescer. Mas eles continuam crescendo. E aí, ele manda dobrar o trabalho, colocar mais pressão. E eles continuam crescendo. Irmão, sabe o que Deus falou comigo quando eu estava lendo essa parte? É a nossa essência. É a sua essência. A igreja foi formada para exalar essa visão, esse comportamento. O nosso crescimento vem através das lutas, através das provas. Nós não fomos chamados para viver no conforto. O conforto faz parte da nossa vida, mas a igreja, ela sempre vai ser perseguida e sempre vai continuar crescendo para a glória de Deus. Se você hoje está grande espiritualmente falando, é porque você está em batalha. É porque há uma perseguição contra você. Porque nós temos a verdade. E a mentira virá contra nós. Nós temos a justiça e a injustiça virá sobre nós. Nós temos o amor e o ódio virá contra nós. Nós temos a palavra da verdade e temos o Deus vivo. Satanás irá contra nós. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Então, se você estiver sofrendo perseguições, se você estiver sofrendo pressões, se Faraó quer parar o teu crescimento, Satanás, é porque você é importante, é porque você é igreja. Eu conversando com uma amiga no trabalho, essa semana agora, isso mesmo, e ela falou assim para mim, estou enfrentando muitas lutas. Eu falei, é porque você é importante. É porque você é especial. E falei aquele ditado muito conhecido. Ninguém taca pedra numa árvore que não dá fruto. Você é igreja. Eu não sei se você já ouviu algumas teorias. Pare de sofrer, os problemas vão embora, mas eu não creio, eu não penso assim. Eu penso que Cristo é o nosso refúgio e fortaleza. Cristo é a nossa rocha, o nosso fundamento. Mas a igreja vai continuar sendo perseguida e atacada, os problemas vão continuar se levantando contra a sua vida, e com isso você continua crescendo. Eu lembrei eu por muito tempo liderei um trabalho na Baixada, unificação das juventudes de Nova Vida. Eram 20 juventudes. E nós fazíamos um evento, eu lembro que uma vez levaram lá um pastor pentecostal que cantava funk. Olha, que mistura, né? Ele era pentecostal, terno, aquela coisa toda, mas ele foi do tráfico e ele era funkeiro no mundo. Então ele continuou entrando nos bailes funk
E ele subia nos baile funk e cantava ali, pregava, e muita gente se convertia. E ele cantava um funk, né, peço vocês aí, né, a oportunidade de poder cantar, minha voz não é bonita, essa voz de pato rouco, né? Mas ele cantava assim, é o crente omelete, é o crente omelete, quanto mais ele apanha, mais esse crente cresce. É o crente omelete, é o crente omelete, quanto mais ele apanha, mais esse crente cresce. E é verdade. Quanto mais Faraó oprimia o povo continuava crescendo. Quanto mais os romanos perseguiam os cristãos continuavam crescendo. Aleluia! Essa é a visão do reino. Esse Faraó teve uma outra ideia. Agora eu vou pedir para as parteiras matar crianças, né, quando nascem, que for meninos. Porque sendo assim, vai parar o crescimento. Sendo assim, vou impedir o crescimento desse povo, porque havia um medo no coração. Lá em Êxodo 1, versículo 15, eu não sei se vai aparecer ali, mas Êxodo 1, versículo 15. Diz assim: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteiras as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então ele teve um outro plano para impedir. Mas, na verdade, ele estava sendo um instrumento de Deus para o destino de Israel. As parteiras não obedeceram, porque elas temiam a Deus, elas amavam a Deus, eram amigas de Deus, elas conheciam a Deus, conheciam a lei de Deus. E elas sabiam que Deus tinha um destino para o povo de Israel. E elas foram facilitadoras do destino. E foi isso que Deus falou comigo, sabe? Os facilitadores de destino rompem os ciclos viciantes. Porque eles são canais de Deus para que o destino se concretize na vida em lugares, cidades, países, lares. E foi o que Deus falou comigo. Leandro, seja um facilitador de destino. Seja alguém que entenda a mente de Deus. Seja amigo de Deus. E você vai entender que todas as suas decisões são importantes nesse tempo. Quando você está conectado com o céu, a tua atitude na terra não é natural. Porque você entende que algo está acontecendo. Ei, meu irmão, igreja, algo está acontecendo nesse tempo, nessa igreja, nessa cidade. Então se alinhe. Seja um facilitador, um canal para Deus cumprir os seus propósitos nessa cidade, na vida de alguém. E essas mulheres decidiram não obedecer e romperam com uma imposição do sistema egípcio. Eu lembrei de Daniel. A ordem foi para que Daniel e seus amigos comessem o manjar do rei. Lá em Daniel 1, versículo 8.
Mas Daniel resolveu não se contaminar com o manjar do rei. Havia uma imposição para impedir o propósito de Deus através da vida de Daniel e dos seus amigos. Mas Daniel estava conectado. Daniel estava alinhado. Daniel era amigo de Deus e entendia tudo o que estava acontecendo naquele tempo. E com isso ele não vacilou. Ele não dormiu. E ele falou, eu não vou comer o manjar do rei. Eu não serei levado pelo sistema babilônico. E com isso, ele foi canal para os 3 amigos que lá na frente também não se contaminaram. E Daniel foi uma peça importante para a volta do povo para ajudar, porque ele foi um governador também. Teve um cargo importante, mas porque ele teve a sua vida alinhada com Deus e as suas decisões eram voltadas para o reino de Deus, para os propósitos de Deus. Não foi por acaso que Daniel negou o manjar. Não foi por acaso que ele foi para o palácio. Não foi por acaso que ele tornou-se braço direito do imperador. É porque algo estava acontecendo. E não é por acaso que você está aqui nessa noite. Porque assim como Deus agiu na vida de Moisés, agiu no tempo de Moisés, no tempo de Daniel, Deus está agindo nesse tempo. E eu estou olhando para essa noite para cifrar pro ar. Cadê? Eu estou olhando para Daniel nessa noite. Sabe por quê, irmãos? O sistema vai impor sobre a igreja. Satanás, através do sistema mundano, vai querer impor. E nós, a igreja do Senhor, que não vivemos ciclos viciantes, que não permitimos, que não aceitamos, que somos inconformados, não seremos presos, não seremos paralisados pelo sistema mundano desse tempo. Mas seremos canais de Deus. E elas decidiram temer a Deus, obedecer a Deus. E não ouvimos mais falar dessas mulheres, mas elas foram importantes na história do povo de Israel, que conseguinte também na história de Jesus e também na nossa história. Você é uma peça fundamental para aquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer. Mas pastor, eu não sou pregador, eu não sou levita, eu não sou pastor, eu não sou de... Ei! Deus quer que você seja amigo dele. Porque sendo amigo dele, você vai entender a mente dele. E entendendo a mente dele, você saberá os segredos de Deus para esse tempo. E você vai fazer, vai agir e vai ser um canal para destinos, para propósitos. Você é importante para o reino. Aqueles que têm a visão em si mesmo serão lembrados pelos seus feitos. Aquele que tem a visão em si mesmo serão lembrados pelos seus feitos. Mas aqueles que têm a visão no reino de Deus serão lembrados pelos feitos de Deus. Deus não está chamando grandes homens e grandes mulheres. Deus está chamando homens, mulheres, jovens, crianças para fazer grandes coisas. Deus quer você. Deus te escolheu. Deus está te chamando. Rompa com esse ciclo em que você está parado no mesmo lugar, em que você não se acha capaz de fazer algo mais para Deus.
mas tudo que você faz hoje como igreja está conectado no céu, é importante para esse tempo. Não é os pastores, não é os obreiros, é a igreja. A igreja é a peça fundamental. E você é a igreja do Senhor. Irmãos, na minha concepção, essas mulheres deram a luz a Moisés. O povo estava sofrendo, o povo orou, e Deus resolve levantar um libertador. E é nesse momento que nasce Moisés. Ele nasce, mas ele não é morto. As parteiras deixaram ele viver. Mas como eu falei no início, que Deus é Ele que governa e comanda toda a história. Então, Ele continua agindo na história para que os propósitos que Ele tem se cumpram. Moisés nasce. Ele é formoso, como diz a Bíblia, como eu. Obrigado, pastor. Só ele e minha esposa, né? Depois vai ter um lanche para vocês, né? A sua mãe, Joquebede, ela decide colocar no cesto. Mas eu falei para vocês que agora quem estava no governo era um faraó de sangue puro. Sabe o que ele faz? A partir de agora, o meu sucessor serão os meus filhos. Ele começa a casar. Se você for olhar na história do Egito, você vai ver que as dinastias dos faraós são parentes. Pode estudar. Irmão com irmão. Quando nasce mulher e não tem homem, pega um primo, alguém, coloca junto ali, coloca como faraó. Mas tem que ser da família. Como era irmão com irmão, algumas crianças nasciam com defeitos e eles matavam. O que vingava, ficava. E ali criou-se uma dinastia de sangue puro egípcia, de faraós. Mas mulher não podia assumir, tinha que ser homem. E aí, em uma fase dessa dinastia, uma das filhas de faraó casa com um primo. Melhor dizendo, casa com um irmão bastardo, que era fruto de um relacionamento que o seu pai teve com outra mulher. E ela casa com ele. E ele é um faraó. E agora eles deveriam gerar um outro sucessor do trono. Mas isso não acontece. A história, pesquisadores, historiadores vão dizer que eles não conseguem ter filho. E ele tinha uma amante chamada Ísis. O nome da mulher é bem diferente. Se você falar 3 vezes, você é batizado com o Espírito Santo. É assim, ó. Hatshepsut. Fala 3 vezes para tu ver só. Hatshepsut. Ela casou com Tumoses II, que era o irmão bastardo. Só que Tumoses tinha uma amante chamada Ísis. E ela ficou grávida e teve filho. Então, Hatshepsut, ela pensou, eu não posso, eu tenho que ter um herdeiro. Alguém para assumir o trono. E não vai ser a filha, o filho da amante, que era menino. Deus trabalha de diversas formas, irmãos. E aí, o que acontece? Ela começa a pedir ao Deus do rio Nilo. Porque o rio Nilo as águas do rio Nilo eram águas sagradas para os egípcios. E com isso, eles adoravam o Deus Nilo. E ela tinha o costume de se banhar no rio e pedir ao Deus Nilo um filho. Você já entendeu, né?
quando ela está se banhando, adorando a Deus, um cesto aparece na sua frente. Quando ela abre o cesto, tem um menino, um hebreu. O que ela entendeu? Os deuses ouviram as minhas preces. Eu tenho um herdeiro, um futuro faraó. A irmã Miriam acompanha tudo. E já oferece, se quiser que ele volte para o povo, para ali ter a amamentação até desmamar e trazer de volta, a gente faz isso. E ele foi para a casa da sua mãe e pôde viver um tempo lá para que raízes cristãs pudessem ser implantadas no seu coração. O rio Nilo, irmãos, representa um Deus do Egito. O rio Nilo, as águas eram perigosas. Mas Joquebede decide lançar o seu filho no rio. Porque ela entendia aquilo que Deus iria fazer. E Deus está muito à frente do nosso tempo. Alguns dizem que Joquebede sabia que a filha, a princesa, queria um filho. Outros dizem que ela não sabia. Mas uma coisa é certa, ela teve que lançar o seu filho no rio Nilo, sem saber o que iria acontecer. Ela teve que confiar em Deus. E nessa noite, Deus está falando contigo. Você precisa lançar o seu coração, a sua confiança em Deus, para que algo aconteça, para que os planos dele se cumpram na sua vida. Porque quando você tem a visão do reino, você não olha para o Nilo como um problema. Quando você entende o que Deus quer fazer, quando você está alinhado, você enxerga o Nilo de outra forma. O Nilo é um medo. Assim, não sabemos o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai ser, quando vai chegar, quando vai voltar, se vai melhorar, se vai vir a cura. A gente não sabe. Mas a gente sabe de uma coisa, que Deus vai fazer. A gente sabe que Deus está agindo. A gente sabe que Deus está operando. Pode lançar Moisés no rio. Pode lançar seus sonhos no rio. Pode lançar sua família no rio. Porque Deus está trabalhando. Quando somos amigos de Deus, não enxergamos os problemas como obstáculo. Pelo contrário, entendemos que os problemas são servos do nosso destino. Os problemas servem a Deus e ao seu destino. A nossa visão diante das dificuldades, isso que eu estou falando não é fácil, irmãos. Eu abro aqui meu coração para vocês. São palavras muito bonitas, mas não é fácil. Ver alguém enfermo e entender que Deus está trabalhando. Viver decepções e entender que Deus está trabalhando. Perder, ser traído, faltar. Ver alguém que você ama numa cama. Ver alguém que você ama doente. Preso. Nas drogas. E dizer que Deus está trabalhando. Isso não é fácil. Mas quando nós temos a consciência que Deus está no governo, a nossa ótica muda. Porque o Nilo
era um Deus e o Nilo teve que servir a Deus. O Nilo teve que obedecer a Deus para que Moisés pudesse viver o seu destino. Então esse problema que você está vivendo, ele não é tudo isso que você está pensando. Ele não pode te espantar, ele não pode te dominar. Quando você entende que há um Deus acima de tudo, e que Ele está agindo, e que está fazendo algo nesse tempo, você vai olhar para a enfermidade e vai entender, Deus está agindo. Quando a tua mente estiver mergulhada em Deus, no reino de Deus, você vai olhar para o seu problema. Mesmo difícil que ele está para você, você vai entender, olha lá, esse problema serve ao meu Deus para que eu viva os meus sonhos. E foi isso que aconteceu. Não foi isso que Davi fez. Davi não viu o gigante. Davi viu uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Olha a ótica de Davi. José foi vendido, José foi escravo, José foi acusado injustamente, mas ele não viu injustiça. Ele sabia, através dos sonhos que Deus deu a ele, que algo ia acontecer. Então ele viu portas se abrindo, portas se abrindo, portas se abrindo, para que Deus cumprisse os seus propósitos. O que você está passando? Qual é o nome do teu problema? Eles são servos do seu destino. Eles precisam existir agora, para algo acontecer lá na frente. Não estou dizendo que você tem que sofrer é bom, que tem que chorar, ficar angustiado. Não! Eu estou dizendo que é necessário. Você não está vendo agora. Você acha que José viu algo? Ele viu o anel no seu dedo quando ele foi lançado no poço? Você acha que ele viu o seu nome ser aclamado no Egito quando estava na prisão? Mas ele sabia que algo grande iria acontecer. Olha para mim. Algo grande vai acontecer na sua vida. Tem pessoas que entraram aqui hoje justamente assim, angustiado, por causa do Nilo, por causa do medo, não sabe o que fazer, o que vai acontecer. Fique tranquilo. Pode lançar Moisés no rio. Jesus transformou a água em vinho. Irmão, Jesus, ele pega aquilo que parece um terror para nós, um grande problema, e ele transforma tudo para que as coisas cooperem para o nosso bem. Ele pega a água e transforma em vinho. A água não era nada para o casamento, mas ele transformou em vinho e mudou o cenário daquele casamento. Jesus, ele pega saliva, joga no chão e faz um lodo. O lodo é nojento, mas transforma o lodo em um remédio para curar um cego. Não seja servo dos teus problemas. Não tenha medo, porque Jesus pega esse teu problema e transforma em algo para que você viva o destino que Ele tem para você. Ele vai transformar essa dor em alegria abundante. Mas não é só para você, é para que alguém também seja alegre. Ele pega essa doença e transforma em um testemunho, não para que você se glorie,
mas para que alguém seja curado. Ele pega a tua depressão e transforma em uma identidade real na sua vida. Não para que você seja livre da depressão, mas para que você seja alguém que vai curar outra pessoa que também está depressiva. Ele transforma. Ele pega o Nilo e transforma num canal para que o povo de Israel pudesse existir e para que Jesus pudesse existir e se cumprisse a salvação da humanidade. Ei, esse teu problema aí é um canal de Deus para algo grande que Deus vai fazer, não somente na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Joquebede, irmãos. Se vai dar tempo aqui, mas a gente vai até onde der. Joquebede pega o cesto. Eu fiquei imaginando essa cena. Ela pega o cesto, coloca o seu filho, e ela começa ali. Quem é mãe, pai, sabe o que eu estou falando. Agora eu posso falar isso, né? Agora eu posso falar isso. Com medo, né? Esses dias meus filhos foram para a escola, sozinho não, da esquina. A mãe ficou assim, preocupada, eu no trabalho preocupado também, olha só, da esquina, gente. Parecia que era uma despedida, porque eram 4 abraços na mãe. Tem certeza, mãe, que a gente pode ir sozinho? Mas é ali, meu filho, na esquina ali, ó. Mas depois de meia hora conseguiram ir para a escola. Uma despedida, com música no fundo e tudo. Imagina a mãe colocando Moisés ali. Ele voltou, ele nasceu, é meu filho, e eu não sei o que vai acontecer. Outro dia eu estava conversando, eu estava na EBD, a gente estava falando sobre isso, eu acho que foi o Edmo que falou algo, não foi? Foi Edmo. Que estava angustiado, que não sabia o que queria acontecer. Eu falei para ele assim, para os irmãos na EBD, às vezes nós vamos lançar a nossa vida no Rio Nilo, sem saber o que vai acontecer, mas o vento do Espírito vai soprar, e vai levar esse cesto no lugar certo, no tempo certo. Há um vento soprando sobre nós. Não tenha medo. Pode se lançar. Ela coloca Moisés e ela começa com todo cuidado. A gente não romantiza isso, mas eu imagino ela fechando todas as brechas do cesto. Ela coloca betume e piche, uma graxa que vinha de uma planta, que fazia ali uma... Eu limpo o sofá, então o nome é difícil de falar. Hipermibi. É isso aí mesmo. Aprenderam, né? Calafetado. Para que não entrasse água. E ela colocou ele ali e depois lançou. E Deus falou comigo assim, Leandro, o cesto é a sua vida. Sabe? E Moisés é o seu destino, é os seus sonhos. E o betume que cobre a sua vida nesse tempo é o sangue de Jesus. Irmãos, o sangue de Jesus é que fecha todas as brechas no nosso coração e na nossa mente, porque é nele que está a nossa identidade, o nosso destino, a nossa missão. No sangue de Jesus há poder, como nós falamos, e ele está no seu coração. Você está coberto pelo sangue de Jesus, que significa redenção, justificação, perdão de pecado, libertação. Tudo isso está no seu coração, na sua mente, na sua vida. Então você pode lançar no Nilo, pode confiar que as brechas estão fechadas. E é na cruz que está o nosso destino, a nossa identidade. Através do sangue de Jesus. E nessa noite, se você tinha dúvida,
você está coberto pelo sangue de Jesus. Efésios 1:7. Nele temos redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mateus 26:28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou com o seu sangue. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então é nele que você pode depositar toda a sua identidade. Ela lança. E Moisés chega. Irmãos, Moisés, ele vai para Joquebede, mas volta no tempo certo para o palácio. E ela cria Moisés como um príncipe. Moisés, ele recebe um nome, sabe disso? Moisés, das águas eu te tirei. Estudiosos vão dizer que, na verdade, o nome dele era outro. Era Rap Moses. Quando ele tem encontro com Deus, ele tira, essa primeira parte do nome dele e fica só Moisés. Fica somente Moisés. Porque o primeiro nome é o nome de um Deus, como Ramsés, Tutmoses, são nomes de imperadores, que vem o nome do Deus, porque significa filho de. Por exemplo, Ramsés, filho de Ra, Deus Ra. Tutmés, filho de Ré, Deus Sol. E aí, por isso que fica Moisés, filho de. E aí, a própria história diz de quem ele é filho, né? A sua vida diz de quem ele é filho. Filho de Deus. Você é filho de Deus. A sua vida diz, a sua história diz de quem você é filho. Filho de Deus. Ele recebe o nome de um Deus, depois tira. E quando encontra com Deus, claro, no seu coração, na sua história, ele é filho de Deus. Mas ele rompe com essa dinastia de nomes com deuses. Ele é um príncipe que viveu no Egito, mas que não tinha nome de nenhum deus. Porque agora, o Deus verdadeiro estava no seu coração. Deus quer tirar nomes de deuses da sua vida, para que você entenda que você é filho de, para que você entenda que você tem um pai, que você tem uma história, que você tem uma identidade. Há pessoas ainda vivendo o passado e deuses do passado na sua vida, no seu nome, porque nome é identidade. Mas se você ainda vive isso, ei, tá vendo aqui? Tá vendo? A sarça está queimando. Deus está aqui. Então você não pode mais ter o nome de nenhum Deus do passado. Porque agora você tem Deus como seu Pai. Se no seu nome, se na sua identidade ainda não havia uma descrição, até você passar por essa porta, mas nesse momento Deus diz para você: você é filho de Deus. Você tem uma identidade. Então esqueça o passado. Moisés rompe com um ciclo, com certeza. E
passa a ser o Filho de Deus. No mundo, no Egito, no mundo, você pode até ser um príncipe. Alguém que tinha muitos privilégios. Ou você está aqui hoje, tem privilégios. Privilégios que você acha que é bom para você, que você desfruta, que você vive. Mas hoje você está no Monte Sinai. E Deus não está tirando a sua realeza, pelo contrário. Deus te chama para ser rei, para ter realeza na sua vida, mas de forma sobrenatural e espiritual. Eu estou encerrando, irmãos. Moisés, ele vive no Egito como um príncipe, aprende a cultura, mas ele sabia quem ele era lá no fundo do seu coração. É para quem está afastado. Você pode estar lá no Egito, mas você sabe quem é o seu Deus. Se houver alguém aqui afastado, escute isso. Você sabe, você sempre soube quem é o seu Deus. Moisés sabia. Princípios ainda estavam no seu coração. Quando ele vê um soldado egípcio batendo no hebreu, ele não aceita. Ele entra na briga, mata o soldado, enterra na areia. E quando ele percebe que descobriram, ele foge. E ele fica fugindo porque havia uma sentença de morte para ele. Com isso, ele conhece a filha de Jetro, casa com ela e passa a ser pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. E lá em Êxodo 3, versículo 1, coloca para mim, por favor. Depois de muitos anos de Moisés vivendo de repente uma vida amargurada, sem identidade, porque ele era príncipe e agora ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha tudo e agora ele era um servo de alguém. Mas só que Deus permitiu que ele ficasse um tempo só sendo trabalhado, até que chegou um dia em que Deus resolveu falar com ele. Porque o chamado de Moisés não estava esquecido. O teu chamado não está esquecido. Eu não sei aonde você está. Eu não sei aonde você está escondido. Mas aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. O texto diz, irmãos, que Moisés está apacentando ovelhas, como diz ali, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pode colocar, pode botar o próximo. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então Moisés encontra Deus, a sarça está lá, é a presença de Deus, é o próprio Deus, também é Jesus Cristo ali, uma tipologia, e ela está queimando. Eu queria fazer aqui uma troca, parecer meio louca, mas você também é a sarça. Foi isso que Deus falou comigo. Nós também somos a sarça, seca às vezes, sozinha no deserto, às vezes parecendo sem vida, até que o fogo começa a queimar.
até que o fogo começa a queimar e não para mais de queimar. Se você chegou aqui hoje como uma sarça seca, sozinha no deserto, o fogo vai queimar a sua vida. E quando o fogo queima a sua vida, você passa a ter a esperança, você passa a viver o propósito, você passa a entender quem você é, você passa a entender a sua missão, a sua identidade, o seu vigor volta. Ei, o teu chamado continua vivo, o teu desânimo vai embora. Tem pessoas lá fora querendo ver a sarça queimar. E através da sarça, você, eu, a igreja, que Deus vai bradar. E vai dizer: vem, eis-me aqui. Ouça a voz profética para esse tempo. E quem é que Deus está usando? A sarça seca, sozinha no deserto. Mas Deus mudou e trouxe em evidência. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu estou olhando aqui agora, irmão, eu estou vendo algumas sarças sozinhas no deserto, sem esperança, sonhos secos, corações secos. Mas nessa noite o Senhor vai queimar o teu coração. Porque você está seco no deserto por causa de uma decepção. Você está seco no deserto por causa de uma palavra, ou de algo que você perdeu, ou a sua vida financeira, ou o seu casamento, ou a depressão, não sei. Ou você não tem nem nome para isso. Eu não sei porque eu estou assim. Eu só sei que eu não tenho mais vontade de fazer nada. Ou é um vício. A sua vida está parada. É um ciclo viciante. Você é uma sarça no deserto. Até que o fogo começa a queimar. Você está sentindo? Deus está queimando o seu coração. E para encerrar, irmãos, queria chamar o ministério de louvor. Fique de pé para a gente orar. Olha aqui para mim. Moisés teve que tirar as sandálias. Sabe por quê? Foi encontrado pela arqueologia, eu não consegui trazer aqui, um tablado com uma foto de um faraó tirando as sandálias diante do seu Deus. E eles descobriram que os faraós, quando eram vitoriosos, tiravam as sandálias para ter reverência aos deuses. E algumas sandálias também tinham escritos os deuses. Então, tirar as sandálias era uma questão de honra para Deus. Para nós que somos cristãos, tirar o chapéu é respeito. Para o judeu, colocar o quipá é respeito. Mas era necessário que Moisés entendesse que tudo que ele viveu no Egito ficou para trás. Que naquele momento Deus estava começando uma nova história na vida de Moisés. Irmãos, Moisés aprendeu no Egito, você sabe disso? A matemática, a teoria de Pitágoras. Se for na química, quem criou o vidro? Os egípcios. Quem começou as primeiras cirurgias?
Olha, na medicina eles foram importantes porque eles começaram a fazer cirurgia no cérebro. Moisés aprendeu tudo como um príncipe. Matemática, medicina, química, física, toda a cultura para ser um faraó no Egito. Mas o Senhor falou: Moisés, esqueça esse ciclo viciante do passado que corrói dentro de você. Tira as sandálias, Moisés, porque está chegando um novo tempo. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Tem muita gente ainda usando sandálias do passado, sandálias do Egito. É tempo de tirar as sandálias do passado. E colocar outras sandálias. Eu vou pedir para colocar para mim aí Efésios 6:15. Nessa noite você vai tirar as sandálias do passado, as sandálias do teu conhecimento, as sandálias do egoísmo, as sandálias das mágoas, as sandálias dos traumas, das enfermidades, e vai colocar as sandálias na preparação do Evangelho da Paz. Você vai trocar, porque as sandálias do Evangelho te colocam além do seu tempo e te colocam num lugar diferenciado de identidade, dizendo que você é um rei, uma rainha, alguém que foi chamado para mudar esse tempo. As sandálias do Evangelho são as sandálias que curam, que saram, que libertam e que vão te conduzir não para o que você quer ou para onde você quer, mas para o destino que Deus preparou para você. Libertador da própria vida, libertador da sua família, libertador da vida de alguém, libertador de Rio das Ostras. Há um destino para você. Mas você precisa tirar essas sandálias. Ei, Deus está falando comigo que tem pessoas aqui que estão com as sandálias do Egito, dos deuses do passado, dos traumas do passado, das convicções do passado, que é necessário você tirar, porque Deus está te chamando. Tira as sandálias. Tira as sandálias. Oh. A sarça vai queimar. Oh! Oh! Aleluia! Oh! Se você quer ser queimado pelo fogo,
Eu quero orar por você. Se você é uma sarça que quer ser queimada pelo fogo do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Porque Deus vai transformar. Oh, pode vir. Aleluia. Isso. Tira as sandálias do passado. Ei, é hora de trocar as sandálias. Vem colocar as sandálias do Evangelho. Oh, se você precisa voltar ao primeiro amor, voltar a queimar com o fogo do Espírito Santo, saia do seu lugar. Se Deus colocou alguém no seu coração, vai até ela agora. Deus está te mostrando alguém aqui hoje. Vai até ela agora, isso, vai. Sai do seu lugar e vai até essa pessoa que precisa do fogo de Deus. Isto. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Aleluia. Isso. A glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Isso. E a voz que está saiu queimando. dela um dia me atraiu. É o fogo do Senhor. A sarça está queimando. Aleluia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória vale mais que mil. Pegou fogo e não se consumiu. E a voz do Senhor dela não me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia
Aleluia. Sabe o que Deus está falando? Sabe o que Deus está falando? A gente precisa voltar a queimar. A gente precisa voltar a se quebrantar. Lembra quando você buscava Deus? Lembra quando você tinha intimidade com Deus? Lembra quando Deus te usava tanto? Lembra que você chorava sem parar? Lembra que você gastava tempo com Ele? Não havia nada que distraía você. Você não podia ver uma vida que você queria falar de Deus. Mas o fogo se apagou, a sarça secou. Esse é o convite de Deus. É tempo de voltar a queimar. É tempo de voltar a queimar. Oh, tem pessoas aqui que Deus está me mostrando, irmãos, que estão apagadas há muito tempo dentro da igreja e é movido pelo movimento do culto, mas lá fora não está queimando, dentro não está queimando. E é necessário você tirar as sandálias e subir no Monte Sinai e ser queimado por Deus nessa noite. Nós vamos louvar mais uma vez. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a nada, mas é Deus que está falando. E se você precisa voltar a queimar, porque essas sandálias estão te prendendo, ei, perdoa, perdoa, tira as sandálias da mágoa. Ei, esse pecado vai te matar. Abandona esse pecado e venha, venha, venha ser queimado por Deus. Oh, aleluia. Não me vejo sem a tua. E a sarça, uou! A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a coisa saiu dela, dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vem, volta pra casa, volta pra casa. Esse é o seu lugar.
Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Vem correndo, vem. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Vem correndo, vem. O Pai está te aguardando. Vem correndo, vem. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Oh, vem correndo, vem, vem correndo, vem correndo, vem correndo. O Pai quer te dar sandálias novas, vestes novas, outra vez. Ele quer te dar vestes novas outra vez. Anel nos seus dedos, sandálias nos teus pés. Filho, vem, vem correndo, vem. A chama não se apagou. Aleluia. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver. Volta pra casa, filho. Volta pra casa, filha. Tua presença me atraiu. Volta pra casa. A sarça pegou fogo e não se consumiu. A chama não se apagou. E o meu coração queimou até que descobriu. E um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. E um dia com tua glória vale, Com tua glória vale mais de mim. O Senhor está gritando para que pessoas voltem para Jesus. Pessoas que estão presas ainda com seus pés aí nessas cadeiras. Para você voltar correndo pro Pai. Deixa esse coração ser quebrantado. Volta, vem, vem, vem correndo, vem. Aleluia. Oh, nesse momento, esse casal